Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos iniciar uma jornada profunda e transformadora pelo livro dos Salmos. Começando pelo Salmo 1, uma verdadeira porta de entrada para a sabedoria divina. Este salmo é um convite poderoso à reflexão, apresentando-nos, desde o início, dois caminhos muito claros: o caminho do justo e o caminho do ímpio. Ele nos ensina que as nossas escolhas diárias moldam o nosso destino e que a felicidade verdadeira, a bem-aventurança, só pode ser encontrada em uma vida alinhada com a vontade do Senhor. Neste vídeo, vamos mergulhar nos versículos do Salmo 1 e descobrir como sua mensagem continua tão atual e necessária para os nossos dias. Prepare o seu coração, pois a palavra de Deus vai falar conosco de uma maneira muito especial. Vamos começar lendo juntos os primeiros versículos do Salmo 1. Feliz o homem que não anda conforme o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Antes, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Vejam que a primeira palavra do Salmo é feliz. Em hebraico, a palavra é ashrei, que significa mais do que uma felicidade passageira. É um estado de bem-aventurança, uma alegria profunda e duradoura que vem de uma vida reta diante de Deus. Essa felicidade não significa ausência de problemas, mas uma vida firmada em uma rocha inabalável. O justo, segundo o salmista, é definido por aquilo que ele evita. Ele não se deixa contaminar por conselhos que o afastam de Deus, não participa de práticas pecaminosas e não se junta àqueles que zombam das coisas sagradas. É uma decisão consciente de se afastar do mal para se aproximar do bem. E qual é a fonte dessa força e discernimento? O versículo 2 nos dá a resposta. Seu prazer, a sua alegria está na lei do Senhor. E ele não apenas lê, mas medita nela dia e noite. Meditar na palavra de Deus significa muito mais do que uma leitura superficial. É ruminar, refletir, permitir que a palavra penetre em nossa mente e em nosso coração, transformando o nosso modo de pensar e agir. Isso nos ensina que a palavra de Deus deve ser nosso alimento diário, a bússola que guia nossos passos. Quando meditamos na lei do Senhor, fortalecemos nossa fé, encontramos direção para nossas decisões e aprendemos a viver com a sabedoria que vem do alto. Não é um fardo, mas um prazer, uma fonte de vida e alegria. É um convite a fazer da palavra de Deus o centro da nossa existência, o nosso refúgio seguro em meio às tempestades da vida. Agora vamos para a bela imagem que o salmista usa para descrever o justo no versículo 3. Ele é como árvore plantada junto às águas correntes que dá fruto no tempo certo e cujas folhas não murcham. Tudo o que faz prospera. Pensem nessa imagem poderosa. Uma árvore plantada à beira de um rio tem raízes profundas, que buscam constantemente a água, a sua fonte de vida. Por isso, ela é firme, frondosa e cheia de vida, mesmo sob o sol forte. Assim é aquele que está enraizado em Deus e na sua palavra. As águas correntes são a graça de Deus, o Espírito Santo que nos nutre e nos sustenta. Mesmo em tempos de seca, em tempos difíceis, quem está firmado no Senhor não seca, não perde a esperança. Suas folhas não murcham. E, no tempo certo, os frutos aparecem. Esses frutos são o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, tudo aquilo que o Espírito Santo produz em nós. A promessa de que tudo o que faz prospera não se refere necessariamente a um sucesso material, mas a uma vida que floresce e cumpre o seu propósito em Deus. Em total contraste, o Salmo descreve o destino dos ímpios. No versículo 4. Não são assim os ímpios, mas são como a palha que o vento dispersa. A imagem da palha é o oposto exato da árvore. A palha é leve, seca, sem raízes, sem vida. Qualquer vento, por mais fraco que seja, a leva para longe, sem direção e sem propósito. Essa é a representação da fragilidade de uma vida construída longe de Deus, sem a base sólida da palavra. A vida se torna instável, vazia e suscetível a qualquer influência ou dificuldade que surja. O Salmo não está aqui para condenar, mas para nos alertar. Ele nos mostra a consequência natural de uma escolha. Viver longe do Senhor é escolher um caminho que não se sustenta, uma fundação de areia que desmorona na primeira tempestade. É uma vida sem substância, que se dissipa como a palha ao vento. Os versículos finais 5 e 6 concluem essa comparação e nos falam sobre o destino final de cada caminho. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos.
Mas o caminho dos ímpios leva à perdição. Aqui, a justiça de Deus se manifesta. Aqueles que escolheram um caminho de instabilidade e distanciamento de Deus não terão como se manter de pé no dia do julgamento. Sua vida, como a palha, não tem peso, não tem valor eterno. Eles não podem fazer parte da comunidade daqueles que foram justificados pela fé. E o versículo 6 revela o motivo central de tudo isso. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos. A palavra conhece aqui tem um sentido muito profundo na Bíblia. Não é apenas um conhecimento intelectual, mas um conhecimento íntimo, relacional, de cuidado e proteção. Deus se importa, guia, protege e acompanha cada passo daqueles que o amam. Em contrapartida, o caminho dos ímpios, por si só, leva à perdição, à ruína. Não é Deus quem os empurra para a destruição. É a escolha deles que os conduz a esse fim. Então, o que o Salmo 1 nos ensina hoje? Ele nos chama a uma decisão diária, a cada momento. Qual caminho estamos escolhendo trilhar? O caminho da palavra de Deus, da fé, da confiança no Senhor, que nos transforma em árvores fortes e frutíferas? Ou estamos nos deixando levar por conselhos vazios, por caminhos que nos afastam de Deus e nos tornam como a palha ao vento? Essa escolha define não apenas o nosso futuro eterno, mas a qualidade da nossa vida aqui e agora. A verdadeira felicidade, a paz que excede todo entendimento e uma vida com propósito só podem ser encontradas no caminho do justo. Que a mensagem do Salmo 1 ressoe em nossos corações. Que possamos ter prazer na lei do Senhor, meditando nela dia e noite. Que possamos ser como essa árvore, firmemente plantada junto às águas vivas, com raízes profundas na fé, inabaláveis nas tempestades e sempre prontos a dar frutos de amor. Paz e justiça para a glória de Deus, que o Senhor nos ajude, pela sua graça, a escolher sempre o caminho do justo. Amém. Muito obrigado por me acompanhar nesta meditação. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe seu comentário, curta o vídeo e compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa palavra. E claro, se ainda não é inscrito, inscreva-se aí no canal para não perder nossos próximos estudos. Fiquem com Deus e até a próxima.